senhor teleouvinte, a mais uma emissão da Telebumba, da Bumba na História. Hoje nós vamos apressar o passo, pois estamos a terminar este monumental tema que tem a ver com a cultura do Palácio, onde abordamos questões ligadas ao Renascimento e ao Maneirismo. E hoje a nossa emissão vai dar um destaque particular à criação artística do Renascimento e do Maneirismo aqui no nosso pequeno retângulo à beira-mar plantado. Esperamos que fique desse lado, que nos acompanhe, é sempre um gosto contar com a sua presença. Telebumba, bumbemos juntos! Foi tardia e lenta a penetração das formas e das ideias do Quattrocento italiano em Portugal, apesar das múltiplas influências recebidas de toda a Europa através de livros, gravuras e artistas estrangeiros aqui ativos. Só com Dom João III, homem severo e de espírito austero, se afirmou a preferência pelas formas arquitetónicas depuradas, pelas estruturas sóbrias, linhas simples e fachadas sem ornamentação. O espírito austero e contra-reformista de Dom João III favoreceu a adaptação gradual ao programa maneirista, cujas formas vernaculares e singelas viriam a caracterizar o designado estilo chão. A sua ampla difusão deveu-se à forte implantação jesuíta em Portugal e caracterizou-se por uma arquitetura de linhas simples, sóbrias e despojadas de decoração, respeitando o programa contra-reformista lançado nas reuniões do Concílio de Trento. Na arquitetura, o Renascimento atingiu a sua melhor expressão com João de Castilho em obras como, por exemplo, a Ermida de Nossa Senhora da Conceição, que estamos a ver a imagem exterior e interior deste pequeno templo. Mas também destacamos Diogo de Torrava com o claustro do Convento de Cristo, também em Tomar. A par dos arquitetos que acabamos de enunciar, existiram também outros com obra notável, como foi o caso de Nicolau de Chantereine, nesta obra que é a Igreja do Convento de Nossa Senhora da Graça, onde Nicolau de Chantereine contou com a colaboração também de Miguel Arruda. Edifício este que está em Évora. Na interessante composição saída do traço destes dois arquitetos, com um traço complexo, mas com articulação equilibrada, salienta-se o original pórtico de colunas toscanas, elaborando uma delicada galilé e as pilastras dos cunhais encimadas por 4 gigantes em poses irreverentes. A par de Nicolau de Chantereine, também Manuel Pires, autor da Igreja de Santo Antão e da Fonte, que está na Praça do Giraldo, também em Évora. A sobriedade formal e o despojamento decorativo da arquitetura, estilo chão, fizeram fortuna desde a segunda metade do século XVI até o início do século XVIII. Relativamente à escultura renascentista, esta foi praticada sobretudo por mestres estrangeiros que para cá se deslocaram, quer requisitados por reis, bispos e outros mecenas, quer atraídos pelo cosmopolitismo que Lisboa oferecia naquele tempo. Neste campo artístico, destacaram-se nomes como Nicolau de Chantereine. Chantereine foi um escultor erudito e humanista convicto, que deixou no seu conjunto uma importante obra de gosto marcadamente italianizante,
como podemos observar e analisar neste relevo que consta do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Este é que é homo. Também João de Roão foi um escultor prodigioso que deixou marcas fortíssimas na escultura portuguesa deste tempo. Proveniente da Igreja de Santa Cruz de Coimbra, este grupo escultórico em tamanho natural é representativo da expressão contida e hierática que caracterizou a escultura de João de Roão. De origem francesa, este escultor foi um dos artistas mais ativos na Renascença coimbrã, produzindo tantas obras escultóricas como arquitetónicas. Finalmente, destacamos Philippe Audart, onde apresentamos esta última ceia que está patente no Museu Nacional Machado de Castro. Mais longa do que na restante Europa foi a duração do maneirismo nacional que, afirmando-se a partir de meados do século XVI, se estendeu até ao século XVIII. Durante este período não se alterou o quadro da influência estrangeira, marcada por dois fatores fundamentais. Por um lado, o papel da Companhia de Jesus na difusão do modelo da Igreja Jesuíta. E, por outro lado, o impacto dos tratados de Vignola e de Serlio, que forneciam abundantes informações visuais sobre a arte de construir. Se o modelo jesuíta correspondeu a uma arquitetura sóbria, de linhas singelas e simplicidade funcional, de acordo com o espírito da Contra-Reforma, como é o exemplo da Igreja de São Roque. Juntamente com a Igreja do Espírito Santo em Évora e a Igreja de São Paulo em Braga, a Igreja de São Roque inaugurou a tipologia jesuíta de igrejas de nave única, espaço compacto e de expressão exterior austera. A extrema simplicidade da planta, fazendo lembrar a igreja de Il Gesù, é compensada por uma audaciosa articulação do espaço interior através da marcação ritmada dos corpos das capelas laterais. Quanto ao classicismo serliano, ficaram a dever aos portugueses, espanhóis e italianos que aqui trabalharam a inspiração para obras como a monumental Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa. Mandado construir por Filipe II de Espanha durante a ocupação castelhana, este é um dos mais imponentes monumentos de Lisboa, afirmando-se pelas suas proporções e pela plasticidade dos volumes e dos materiais que o revestem. A sua traça foi atribuída a Juan de Herrera, o arquiteto do Palácio do Escorial, em Madrid, e a Felipe Terzi, arquitetos que terão colaborado no plano inicial, porém a fachada maneirista deve-se a Baltasar Alves. A sua gramática maneirista, de grande simplicidade e equilíbrio, orienta-se pela tipologia contra-reformista, com referência à Igreja de São Roque em Lisboa, que constituiu referência e norma para outras intervenções. Outro exemplo deste classicismo serliano é a Igreja dos Grilos, no Porto. Pertencente ao antigo Colégio de São Lourenço da Companhia de Jesus, Baltasar Alves desenvolve neste edifício um maior movimento de volumes que, associado à plasticidade característica do granito, lhe confere uma maior expressividade arquitetónica. No que diz respeito à pintura, esta encontra-se igualmente contaminada pela italianização das fontes. No entanto, desenvolveu uma maior autonomia criativa, que contribuiu para a afirmação de grandes pintores como Vasco Fernandes.
Apesar de pouco se conhecer sobre as origens e a sua formação como pintor, a dimensão e a qualidade da produção pictórica de Vasco Fernandes, na muito ativa oficina de Viseu, no início do século XVI, criaram uma envolvente mítica em torno da sua figura, popularizada como Grão Vasco. Em obras como São Pedro, esta que estamos a ver, propõe um tratamento poético do espaço e assume uma maior expressividade das formas, pronunciando as alterações estilísticas que caracterizaram a sua derradeira fase de produção. Um outro nome marcante desta época é o de Gregório Lopes. Autor de inúmeras obras, selecionamos este Martírio de São Sebastião, que fora pintado para a charola do Convento de Cristo, em Tomar. Este martírio evidencia a tendência anticlássica da primeira geração maneirista portuguesa e de que Gregório Lopes foi pioneiro. Outro nome grande é o de Cristóvão de Moraes. Selecionamos este retrato de Dom Sebastião. Nesta magnífica obra maneirista, Cristóvão de Moraes consegue captar o espírito do sebastianismo, tanto na sua expressão sonhadora e idílica, quanto nos traços de uma beleza inflamada. Porém, não deixa de revelar uma certa inquietação no olhar, traduzindo a própria ambiguidade que caracterizou o maneirismo. Gaspar Dias foi também um grande pintor desta época. Nesta obra, Aparição do Anjo a São Roque, Gaspar Dias representa a tendência italianizante de um certo maneirismo português, fruto da sua estadia em Roma e da aprendizagem junto dos círculos afetos a Parmigianino. A sua pintura é caracterizada pela modelação dos cenários num vigoroso chiaroscuro e pelo serpentinato arrojado da sua figuração. Estes são alguns dos muitos artistas que passaram por Portugal ou nascidos em Portugal e que têm obra marcante no que diz respeito ao maneirismo nacional. Já importância inferior à merecida teve a prática e principalmente a teórica de Francisco de Holanda. Arquiteto, pintor, iluminador e tratadista na melhor expressão clássica do 500, a sua obra reflete a experiência de uma presença em Itália entre 1537 e 1541, de cujo convívio com Miguel Ângelo nasceu o trabalho Diálogos de Roma. Já no seu tratado da pintura antiga, deixou patente o fervor clássico que presenciou em Roma e que fundamentou o seu pensamento. Exibimos de seguida um breve excerto de um documentário extraordinário que foi exibido recentemente pela RTP2 sobre a vida e obra de Francisco de Holanda e que vale muito a pena ver ou rever. No final desta edição, deixamos o link para esse documentário. Sabe quem foi Francisco de Holanda? Un artiste portugais qui s'appelle de Hollande, c'est déjà quelque chose de curieux. Conheça melhor um dos mais importantes vultos do Renascimento em Portugal, por ocasião do aniversário do seu nascimento. Se o artista imita no processo de criação a criação divina, o artista é um demiurgo, o artista é um pequeno Deus. Um documentário de produção nacional, coordenado por Paula Moura Pinheiro. Francisco de Holanda es sin duda el gran genio olvidado del Renacimiento europeo. Francisco de Holanda, a luz esquecida do Renascimento. Estreia dia 16 de setembro, às 22h15, na RTP2.
E foi assim, senhor caro teleouvinte, terminamos esta emissão com esse gigante que foi Francisco de Holanda, mas muito mal amado ou valorizado pelos seus do seu tempo. Uma pena. Parece que estamos a viver a mesma coisa. Bem, avançando. Informamos que a próxima emissão daremos início a um novo tema. Cultura do palco. Muitos palcos. Um único espetáculo. Tcharam! Festa ramboia e afins. Se calhar não, mas pronto, também não interessa nada. Bom, não queremos alongar, apenas e só relembrar ao seu teleouvinte que nos acompanha, fiel seguidor de há 600 anos a esta parte. Não se esqueça, vá ao youtuber, divulgue este canal, partilhe esta fenomenal ideia que é ter conteúdos programáticos que vão a exame de uma forma, enfim, diferente. Portanto, já sabe, Telebumba. Não se esqueça também do hashtag, por aí fora, também é sempre uma maneira simpática de divulgar este trabalho, hashtag Eu Aprendi com a Bumba, e já sabe que estaremos, não sabemos quando, mas estaremos um dia destes para dar início, então, a este grande tema. Despedimos-nos com amizade, até um próximo programa, para falar precisamente de palco, de cultura, de arte. Até sempre, caro teleouvinte, Telebumba! Bumbemos juntos!